Boa noite, meus amados irmãos. Eu estou muito feliz de poder estar com os irmãos mais uma vez. É sempre uma alegria tão grande para nós poder voltar a essa igreja que no nosso coração tem um lugar especial. Já tem algum tempo que temos caminhado juntos no ensino, na palavra, e a gente fica assim com um coração muito grato a Deus por todas as vezes que viemos, tanta ação de Deus aconteceu nos seminários, tanta coisa que o Senhor falou ao nosso coração. Então, quando a gente pode estar aqui de volta, é sempre uma honra, é sempre um motivo de louvor a Deus. Assim, fica só entre nós. Eu vou para muitos lugares, ministro muito a palavra, mas a igreja Aba é diferente. Vocês são queridos demais, né? Vocês têm um espaçozão aqui no coração, é uma alegria muito grande. Eu me lembro que a gente vinha para cá e fazia os seminários, irmãos, como me cativava ver a atenção, o coração aberto de vocês. E eu creio que se esse coração estiver aberto nesses dias de Pentecostes, o Espírito Santo vai te surpreender. Fala para o seu irmão assim: o Espírito Santo vai te surpreender. Eu creio. Deixa eu só dar um recado para a gente já mergulhar na palavra, mergulhar no ensino. Irmãos, vai ter, como sempre, muito material ali atrás para te abençoar, para te edificar. Mas eu queria muito destacar, estou feliz demais, porque a gente tem umas 2 ou 3 semanas que lançamos lá em Lagoinha esse livro, chamado Sem Medo de Deus, que é um livro que eu escrevi junto com meu amigo Braulio. Nós escrevemos esse livro juntos. A gente está muito feliz já de receber testemunhos daquilo que Deus tem feito através desse material. Irmãos, está aqui nesse livro uma das doutrinas cristãs que eu julgo ser uma das mais importantes da nossa vida. No livro de Romanos, você vai ver que a principal doutrina que Paulo ensina no livro de Romanos é a doutrina da justificação, de sermos justificados em Cristo Jesus. Muitos teólogos discutem que o livro de Romanos seja talvez o livro mais completo do Novo Testamento, abordando o assunto de justificação. Exatamente porque isso vai nos liberar a um novo nível de fé, a um novo nível de intimidade com Deus. Muitas pessoas não estão vivendo a intimidade que Deus deseja para elas, a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com o Pai, exatamente porque não entendem a doutrina da justificação. Quem aqui quer ser mais íntimo de Deus aqui? Levanta a sua mão. Irmãos, esse livro, eu creio, vai ser uma grande ferramenta para te ajudar exatamente nessa ideia de ter mais intimidade com Deus. Aí você fala assim: Drummond, por que sem medo de Deus? Porque, gente, cá para nós aqui, Deus, para um homem que está vivendo longe dele, seria um objeto de medo. Assim como um leão, por exemplo, na selva. Imagina, se você está numa selva e aparece um leão adulto perto de você na selva, gente. Realiza a cena. Irmãos, eu acho que pelo menos uns 90% aí ia ter a reação que eu teria, que era de medo e de sair correndo. Afinal de contas, não é um gatinho, não é um poodle, é um leão adulto. Agora, gente, nós fugiríamos de medo. Mas já pensou, se por um milagre você se transformasse no filhote do leão? Irmão, aí você não correria de medo, você correria para o colo do leão. A justificação mudou a nossa posição com Deus. Ao invés de medo, ao invés de correr para um arbusto com medo de Deus, você vai correr para o colo do Pai. Essa é a mensagem desse livro, eu creio que vai te abençoar muito, vai estar ali ao final. Outro livro que vai estar ali, vocês conhecem, O Fora do Alcance das Crianças. É um livro sobre maturidade cristã, fala sobre a importância de sermos maduros espiritualmente, o que é ser um cristão maduro e como chegar a esse lugar de maturidade. É o que você vai aprender nesse livro, Fora do Alcance das Crianças. Um outro livro, o seminário que nós fizemos, se eu não estou enganado, há uns 3 anos atrás, foi algo assim tão marcante para mim também. Nós fizemos um seminário juntos, revolucionando relacionamentos. E esse livro é o livro que é a temática do seminário, falando sobre relacionamento com o próximo, a partir de um ponto de vista do relacionamento com você. Muita gente tem problema de ordem interpessoal, ou seja, com o próximo, porque tem problema de ordem intrapessoal. Por isso eu trato de questões como complexo de inferioridade,
insegurança, perfeccionismo, complexo de superioridade e a outras questões que vão te ajudar no relacionamento com o próximo. E o último livro que eu queria mencionar é um livro chamado O Chamado e os Dons Ministeriais. Irmãos, não tem ninguém aqui na igreja que não tenha um chamado. Você pode bater no peito e falar assim, eu tenho um chamado. Talvez você bateu no peito e falou assim, Drummond, eu tenho um chamado, só não sei qual é. Eu não sei qual é a área exata que Deus me chamou, qual o dom é que Ele colocou na minha vida. A Bíblia, irmãos, fala de vários. A Bíblia fala do mestre, do evangelista, do profeta, do apóstolo. A Bíblia fala do diácono. A Bíblia fala de artes, de louvor, de ministério que a gente acha que é secular, mas é um lugar onde Deus quer nos usar. Você vai ver nesse livro esses ministérios e também uma ajuda para que você possa discernir qual é o seu chamado, qual é o seu dom ministerial. Amados, cada livro desse, apenas R$10, é um preço bem barato aí para você comprar, para dar de presente para alguém. Drummond já tem um desses. Compra para dar de presente para alguém, para abençoar a vida de alguém. Esse também é o intuito desse valor, para que você possa semear esses livros na vida de alguém. Por isso, já aproveita o momento, olha para a vida do seu irmão e fala assim, eu vou te dar um livro no final. Ah! Drummond, pensei que você ia falar para ele me dar o livro. Quem sabe, irmãos? Olha aí, ó, cola, né? Quem sabe cola. Eu também quero encorajar os irmãos para algo que nós vamos começar hoje. E amanhã à noite, também domingo, nós vamos estar trabalhando juntos a palavra. Mas eu queria muito encorajar você a não ficar apenas na noite de hoje. Nós vamos ter uma sequência de ministrações sobre o Espírito Santo. E eu queria muito que você caminhasse comigo nessa sequência. Amanhã à noite, às 19h30, nós vamos continuar na festa de Pentecostes. E nós vamos trabalhar o ensino e também ter um momento para que a gente possa clamar pelo Espírito. Eu creio muito nessa junção, ela sempre foi eficiente, entre a palavra, o ensino da palavra e o mover do Espírito Santo. Aliás, irmãos, não creio em nenhum mover do Espírito que não seja acompanhado pela palavra de Deus. A rocha que Moisés bateu, você repara que sai água dela. A rocha fala exatamente da palavra, mas a água, como o pastor bem disse, fala do Espírito Santo que flui. Irmãos, quando a rocha da palavra se choca com a oração, com a busca, com o Espírito, algo vai acontecer no nosso meio. Quem crê comigo assim? Irmão, eu creio que vai borbulhar essa noite, como aquelas panelas fervendo, e vai ferver tanto, que vai sair da panela, vai transbordar. Deus só precisa do seu coração aberto. Quem está aberto aí para o que Deus quer falar? Então vem comigo na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3. Se você puder por um instante, só por um instantezinho, ficar de pé. Eu queria ler com você, mas eu queria também orar por você. Nessa noite de hoje, nós vamos tratar sobre o ministério do Espírito. O ministério do Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3. A partir do verso de número 1, diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois, o que, gente? A carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Coloque a sua Bíblia sobre a sua cadeira, só por um instante. Ainda de pé,
Levanta as suas duas mãos bem alto. E junto com o levantar das suas mãos, levante também a sua voz ao Senhor agora. Isso, igreja, isso. Não faça essa oração na mente. Abra a sua boca e fale. A palavra diz, clama a mim, responder-te-ei. A resposta de Deus vem ao seu clamor. A resposta de Deus vem encontrar o seu clamor. Pai, nós queremos liberar clamor a Ti. Clamor, clamor, clamor. Temos derramado orações por esses dias, temos derramado clamor por esses dias, temos clamado por Ti, nós queremos resposta que vem do Senhor, não resposta que vem de um preletor, não resposta que vem de um ministro de louvor, nós queremos a resposta que vem do Teu coração para nós. Senhor, abre o nosso entendimento aqui esta noite, que não haja frieza, distração, indiferença à Tua palavra, mas que haja um coração vivo, quente para as Tuas verdades. Espírito Santo, que seja uma festa Tua essa noite, que seja uma festa Tua essa noite. Estamos abertos para o Teu fluir, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode assentar, meu. Esse texto nós vamos caminhar nele nessa noite. Vamos ver o ministério do Espírito que Paulo está anunciando aqui. Mas eu queria começar por esses versos que nós acabamos de ler. Paulo enfrenta uma situação com a igreja de Corinto muito interessante. Ele tinha fundado a igreja, ele tinha estabelecido a igreja, fortalecido essa igreja, mas depois que ele vai embora, como aconteceu em outros lugares, algumas pessoas chegam até a igreja e querem demover a igreja do seu posicionamento de fé, querem levar eles a práticas judaizantes e muitas vezes, não somente isso, mas querem desmerecer o ministério apostolar de Paulo. Paulo, ele era desmerecido no seu ministério apostolar por alguns fatores. Alguns diziam que era apóstolo do Senhor Jesus Cristo, apenas quem esteve com ele, do seu batismo até a sua morte, até a sua ressurreição. É esse critério, por exemplo, que os discípulos fazem lá em Atos 1. Em Atos 1, depois da morte de Judas, do suicídio de Judas, nós vemos claramente que os discípulos queriam que uma vaga fosse ocupada, que a vaga de Judas fosse ocupada. Eles tiram a sorte entre dois homens, mas o critério que botou esses dois homens para aquela escolha, ou para aquela realidade que eles iam fazer, era exatamente que tivesse começado no batismo de João e estivesse até o ministério, até a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E aí quem cai na sorte é exatamente Matias. Matias, então, completa a vaga que era de Judas. E ali estão os 12 apóstolos, que Apocalipse depois vai chamar de apóstolos do Cordeiro, que eram testemunhas oculares de tudo que tinha acontecido. E aí, nós sabemos a história, Paulo, que na época era Saulo, era um perseguidor da igreja. Ele consentiu, ele participou de uma forma indireta da morte, por exemplo, de Estevão. Estevão foi um homem que testemunhou da sua fé e foi morto em martírio pela perseguição na época de Saulo. Irmão, Saulo ficou tão possesso de raiva contra os cristãos que não apenas consentiu com a morte de Estevão, mas como ele queria prender a cristandade inteira. Pegou cartas e foi até esses lugares para prender cristãos e, se possível, matá-los. No meio do caminho, numa dessas, o perseguidor da igreja encontra com Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ao encontrá-lo, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Irmãos, quando isso acontece, o perseguidor da igreja vira o apóstolo aos gentios. Quando Deus encontra a gente, há uma transformação, gente. Prostituta vira santa, drogado fica liberto, jovem inconstante fica livre, casamento é transformado, porque quando Deus nos encontra, algo muda. Fala para o seu irmão assim, quando Deus nos encontra, algo muda. E nesse encontro foi tão marcante para ele, que ele saiu do curso de matar para o curso de pregar. De assassino, ele traria vida para muita gente morta. Ele vai para um lugar, por causa da realidade tão viva daquela luz, ele ficou cego. Um homem que a Bíblia não fala muito, um homem chamado Ananias. Eu acho incrível isso, biblicamente falando, irmãos. Deus poderia restaurar a visão de Saulo, de Paulo agora, né? E trazer ele para ver, mas Deus manda Ananias para lá, para orar por ele, para que ele possa recuperar a vista. Irmãos, Deus pode fortalecer Noemi, mas Deus leva Ruth a fortalecer Noemi. Deus pode libertar Israel, mas Deus levanta um Moisés para libertar Israel. Deus pode salvar Cornélio, mas ele chama Pedro para pregar o evangelho. Deus pode fazer a obra sozinho na tua vida, mas ele levantou homens e mulheres para te abençoar, irmão. E esse homem Ananias vai lá, porque Paulo já vai aprender uma lição. Obra de Deus não é obra de um homem, obra de Deus é feita com equipe. Você foi encontrado de forma pessoal por mim, mas vai caminhar na luz da comunhão com os outros. E Ananias vai lá, um crente, irmãos, que não é apóstolo, parece que não tem cargo nenhum. A Bíblia só fala para ele, vai lá numa rua chamada Direita. Não pode ser a esquerda. Irmão, é tão interessante que se você olhar qualquer dicionário bíblico, você vai ver uma imagem, qualquer não, né? Aqueles ilustrados. Você vai ver uma imagem da rua chamada Direita que existe até hoje. Como é que é o nome da rua aqui da frente da igreja? 25 de julho. Irmão, é como se você estivesse dizendo assim, olha, vai na rua 25 de julho. Pastor Haroldo está cego. Vai na rua chamada Direita. Em tal casa, tem um homem lá. Irmão, o Espírito Santo dá tudo, a endereço dá tudo. Vai lá e ora por quem? Saulo. Irmão, Ananias na hora falou assim, hã? Mas ele está matando. Vou na casa de assassino, estou doido? E Ananias vai lá, ora por ele. Ele é cheio do Espírito Santo. E começa uma obra maravilhosa, estabelecendo igreja. Irmãos, algo maravilhoso Deus fez através de Paulo. Isso é tão forte, irmãos, que Atos Apóstolos, ele tem dois personagens centrais. Dois apóstolos centrais, Pedro e Paulo. Só que o que acontece? Paulo recebe o evangelho nesse encontro. Quando as pessoas veem Paulo pregando, aí o pessoal fala assim, isso aí não é apóstolo não. Apóstolo é Pedro, é João, é Tiago, que viram Jesus, fisicamente. Paulo, várias vezes em sua defesa, até mesmo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala assim, não viu eu o Senhor? Ou seja, eu não vi o Senhor. E Paulo de várias formas defende seu apostolado e fala assim, olha, o selo do meu apostolado sois vós. Só que aqui, irmãos, nesse primeiro versículo, você repara que ele fala o seguinte, eu vou precisar de cartas de recomendação para ir até vocês? Ô, gente, eu preciso de carta. O que era a carta de recomendação, Drummond? É tipo assim, né? Vamos dizer, pastor Haroldo vai lá na Lagoinha. Peguei o seu hoje, pastor. Pastor Haroldo vai lá na Lagoinha. Vamos dizer, pastor Márcio não conhece ele. E eu viro, dou uma carta para ele. Está indo aí um pastor top. Está ficando magrelo. Eu vi que está chique ele. Abençoado de Deus. Homem de Deus. Aí o pastor, Ou seja, eu recomendei o pastor Haroldo para o pastor Márcio. Então, assim, o pastor Márcio ia receber e entender quem ele estava recebendo. A ideia de Paulo é o seguinte, espera aí, vai ter que ter carta de recomendação para vocês a respeito de mim?
Ou o contrário, de vocês para mim. É tipo, Pedro tem que fazer uma carta falando assim, esse aí é apóstolo, recebe ele. Agora, irmão, por que Paulo fala com essa audácia toda? Paulo fundou essa igreja, gente. Por isso que ele fala assim, a carta de recomendação é vocês mesmos. E ele fala, vocês são a carta de Cristo. Só que quando ele diz isso, ele fala assim, vós sois a carta de Cristo. Aí ele diz assim, escrita pelo nosso ministério. Amado, escrita pelo nosso ministério, parece até uma expressão assim, vamos colocar, meio audaciosa de Paulo. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, a vida de vocês, ela é uma carta de Cristo que recomenda a obra do Evangelho. Vocês são essa carta. Agora, o meu ministério escreveu essa carta. Só que quando ele diz o meu ministério escreveu essa carta, dá uma ideia, irmãos, um pouco orgulhosa de Paulo ao falar isso. Só que ele ajeita a coisa. Empresta aqui, não, rapidinho, essa caneta. Ele usa a figura, a analogia de uma caneta. Ele fala assim, escrita pelo nosso ministério, não com tinta, ou não com um material perecível, mas com a tinta que é o Espírito Santo de Deus. Não escrita em pedra, mas escrita em vossos corações. Olha aqui para frente para mim. É Bic essa? Irmão, Bic passará os céus e a terra. Mas a Bic jamais passará. É ou não é? Bic é Bic, gente. Tem uma embalagem aqui. Irmão, Paulo está fazendo uma comparação bem interessante. Parece que ele está dizendo o seguinte, eu sou todo plástico, material que compõe, a tampinha da caneta, todo material. Mas, irmão, eu posso ter todo material, sem tinta, não vou escrever nada. Ele está dizendo, sabe o quê? Eu sou todo o material que envolve a caneta, mas a tinta é o Espírito Santo de Deus. Deus escreve em você através de homens. Deus escreve através do ministério. Agora vamos entrar um pouquinho mais aqui. Não somente Ele usa pessoas para escrever em nós, mas Ele também faz uma obra no nosso coração. A palavra diz que o Senhor, na nova aliança, Ele vai imprimir as suas leis na nossa mente. Ele vai escrever as suas leis no nosso coração. O ministério do Espírito, irmãos, ele é um ministério interno. Ele é um ministério do coração. Drummond, que você está dizendo isso? Porque esse texto todo, quando nós formos ler, vocês vão perceber mais claramente ainda. Esse texto todo faz um contraponto. Ele mostra a nova aliança e ele mostra também a velha aliança. Por isso que ele disse assim, não em tábuas de pedra, mas no vosso coração. O que eram as tábuas de pedra? As tábuas de pedra foi onde Deus escreveu os 10 mandamentos. A Bíblia chega a dizer que o fogo de Deus escreveu os 10 mandamentos. Gente, eu queria ter visto a cara de Moisés ao ver isso. Você já imaginou? Eu estou pregando para vocês aqui agora, uma nuvem de glória enche esse lugar. Daqui a pouco, você começa a ver uma inscrição assim, surgir dessa parede. Realiza. Aí começa assim, não adulterarás. Não matarás. O que aconteceu que foi Moisés viu as tábuas de pedra sendo escritas pelo fogo de Deus, pelo dedo de Deus. Deus, no Velho Testamento, escrevia em algo externo. Na Nova Aliança, ele escreve em algo interno. O ministério do Espírito, ele é interior e não exterior. Irmão, por que você está dizendo isso? Porque em nossa geração, cá para nós também, irmãos, hoje nós estamos num verdadeiro culto ao externo, à aparência. Hoje é impressionante, irmãos, nós temos uma série de situações
onde nós vemos o cuidado com o corpo. Isso é muito bom, é saudável. Meus irmãos, é impressionante como cresce uma série de coisas estéticas e tão pouco cuidado se tem com o coração. Amado, nada contra, mas tem tanta coisa que é feita no âmbito físico, mas tão pouco investimento do lado de dentro. Nós estamos investindo em externo tanto, em tanta aparência. E isso é tão sério, tão forte, que hoje nós estamos não só fazendo isso, mas cultuando isso através das redes sociais. Vamos ser sinceros, gente. Quem aqui já foi em festa de aniversário chata? Pode ser sincero, levanta a mão. Você fala assim, só o sangue, o fogo, a fumaça nesse lugar. Aí, irmão, chatíssimo, chatíssimo. Aí tem uma pessoa na festa assim. Jamais esquecerei essa festa. Hashtag inesquecível. A foto aparece mais do que realmente é a verdade. E nós estamos hoje com muita pose e pouco coração. Muita aparência, muito externo e pouco trabalhar do espírito no interno. Arrumamos o corpo, alimentamos ele e não damos tempo ao ministério do Espírito para trabalhar dentro de nós. Posamos felizes e dentro, irmãos, está tudo tão errado. Posamos em palácios e o nosso coração está uma favela. E o ministério do Espírito, irmãos, se não for interno, ele jamais será baseado na aparência, naquilo que é de fora. Irmão, isso é possível? Irmãos, até um profeta achou que a aparência era o necessário para a unção. Se um profeta da estirpe de Samuel olhou um cara bonito, irmão, cara, um dos filhos de Jessé era bonito, era um Drummond, irmão. Acho que daria um lá. Mas ele olhou, ele falou, certamente, irmão, eu gosto de Samuel, a sinceridade, certamente está aqui diante de mim o ungido do Senhor. Na hora que ele foi fazer isso, que ele foi pegar o óleo para ungir aquele homem, Deus disse para ele, Samuel, eu não sou como o homem vê a aparência, eu, o Senhor, vejo o coração. Deus não vai derramar um pingo de unção em aparência. Por que vamos a conferências de Pentecostes, conferências do Espírito Santo, e muita gente vem e sai do mesmo jeito? Porque o que ele apresenta é uma aparência que todo mundo vê. Mas o que Deus está interessado assim, quero ver o seu coração. Porque se eu ver o seu coração, se eu ver sinceridade, se eu ver abertura, eu vou derramar a minha glória sobre você. Drummond, mas eu estou em pecado, cara. Tem uma situação de pornografia na minha vida, adultério na minha vida. Rasga o coração essa noite, irmão. Seja sincero e você vai ver a obra do ministério do Espírito em você. Agora, para quem fica posando, irmão, tem gente que posa até na igreja, irmão. Quando o fotógrafo da igreja está passando nele. Lá em Lagoinha é engraçado demais, irmão. A câmera vem passando. O cara está assim. Vem chegando, passa perto. Aí ele. Só em Belo Horizonte, aqui não. Para nós, falamos assim, cara, o cara está lá, tem aparência até de adorador, mas honra com os lábios, mas o coração está longe. O ministério do Espírito, irmãos, ou é no interior, ou não vai acontecer na nossa vida. Ou é
é fruto de sinceridade, de transparência, de um coração aberto, ou não vai acontecer. Irmãos, não só a transparência para Deus faz com que haja a operação óleo da unção flua sobre nós, mas ela também acaba revelando a presença de Deus dentro de nós. É uma bênção de coisas que são transparentes. Por exemplo, a garrafinha de água aqui, gente, é transparente. Se aqui tivesse Coca-Cola, pela transparência desse recipiente, irmão, o que ficaria mais evidente para você não seria o recipiente, mas o líquido que está dentro dele. Quando você é transparente, irmão, a glória de Deus que está dentro de você vai começar a aparecer para quem está perto. Pode parecer brincadeira o que eu vou dizer para você, mas enquanto não houver sinceridade da sua parte, não haverá mover de Deus na sua direção. Por que Jesus se revelou para a mulher samaritana? Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmão, poucas vezes, nos 4 evangelhos, pode procurar para cá, para lá, você vai ver que Jesus não se revela dessa forma. Nos 4 evangelhos, raríssimas vezes. Agora, para uma mulher que casou 5 vezes, que estava num 6º relacionamento, que nem era casamento, Jesus vira para ela e fala assim, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Aí você diz, por quê, Drummond? Porque quando Jesus virou para ela e falou assim, chama teu marido e vem cá. Ao invés de mascarar a situação, ela disse, eu não tenho marido. Jesus elogiou e gostou. Ele falou assim, bem disseste. Por que, Drummond, você diz assim? Porque a mulher samaritana podia ter virado para ele e falado assim, meu marido está descansando. Ele está quieto na dele. Se eu chamar, ele não vem, hein? Ela não mascarou, ela foi sincera, ela rasgou o peito e falou, eu não tenho marido. Jesus, irmão, quem é sincero sobre si, terá revelação de quem ele é. Porque o ambiente da revelação de Deus é o ambiente onde você se revela. O ministério do Espírito é uma escrita no coração, não em tábuas de pedra, não no exterior. Agora, irmãos, é interessante. Eu estou ministrando aqui, e a irmã que me emprestou a Bic, ela está escrevendo. O pessoal que está do lado dela, irmão, ninguém está ouvindo o som. Eu não estou ouvindo o som da escrita. Sabe por quê? Escrita é algo silencioso. Se você pegar uma caneta no papel, irmãos, e as pessoas não vão escutar o barulho da caneta no papel. Porque esse barulho, irmãos, na verdade não é um barulho, é um silêncio. Mas algo está sendo escrito. Olha para mim, igreja. Tem coisas de Deus sendo escritas em você. Não tem muito barulho, mas essa história vai ser publicada, irmão. Essa história vai aparecer diante de você. Toca no teu irmão e fala para ele assim, essa história está sendo escrita. Volta comigo no texto, 2 Coríntios 3. Volta comigo. 2 Coríntios 3. Verso 6. Diz assim, o qual nos fez também capaz de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmão, só uma pausa aqui, gente. Olha aqui para mim nesse verso 6. Como ele está falando do coração, ministério do Novo Testamento, da Nova Aliança, e ele está falando das tábuas de pedra, Velha Aliança, ele está dizendo assim, a letra mata e o Espírito vivifica. Irmão, a letra que mata, por muitos anos, não sei se vocês já ouviram isso, mas por muitos anos, o pessoal dizia assim, para de estudar a Bíblia, rapaz, a letra mata. Como se muito do conhecimento fosse matar ele. Mas a ideia desse texto não é essa. Na verdade, ele está falando da letra que mata. A letra no Velho Testamento, irmãos, a lei, é uma menção de algo que trazia morte aos homens. Pega isso aqui comigo. A lei dizia para o homem não fazer algo.
Só que o homem, quando era confrontado pela lei do Senhor, ele olhava para a lei, ele via o mandamento, e ao invés dele obedecer e se render, algo na carne dele se levantava para desafiar a lei. Só que preste atenção, a lei dizia o seguinte: se não cumprir, morre. Só que ao dar a lei, o homem, ao invés de se curvar, esse homem era despertado a cumprir aquilo que a lei não dizia para fazer. Vou te dar um exemplo mais simples. Quantos aqui são pais, os pais aí? Acho que quase todos vocês, pelo menos, já tiveram alguma experiência de dizer para o seu filho uma lei. E a lei era o seguinte: não pode. Né? Vou dar uma. Tomada. Meu filho chegava lá pequenininho, né? Criança, arteira. Aí já vinha para tocar na tomada. Aí ele não tinha lei sobre aquilo. Ele queria tocar na tomada, ele não tinha lei, você não tinha falado nada ainda. Na hora que ele foi tocar, aí tu virou para... Não pode. Carlos Alberto, não pode. Não, tira o dedo aí, não pode, machuca, faz dodói. Aí, irmão, qual é a atitude da criança na hora dessa? A criança devia pensar assim: meu pai me ama. Se meu pai está dizendo para eu não fazer isso, é porque ele sabe o que é melhor para mim. Não é? O que a criança devia fazer? Mas não, ela não pensa assim. Como ela pensa, Drummond? Fui desafiado. Aí, irmão, alguns pais ainda ficam assim, tiram o olho para ver qual é a dedo da criança, e a criança assim. Aí o pai olha, ele... Nada. A lei que o pai deu era para a criança obedecer, mas despertou nela uma concupiscência, na verdade, de romper com a lei que ela recebeu. Romanos 7 diz que quando a lei foi dada ao homem, a lei é santa, justa e boa. Mas quando disse, não cobiçarás, o homem, na verdade, ficou com essa pulguinha atrás da orelha que criança fica. E aí, Drummond, quando ele foi, botou o dedo na tomada, quando o homem pecou, irmão, ele morreu. Porque a lei mostra para o homem o que é o certo. O homem, ao invés de se render, se sente desafiado. Vai e peca. E ao pecar, ao errar, a morte vem, porque o salário do pecado é a morte. Depois que a pessoa pecou, irmão, vem a condenação por o que ela fez. E essa condenação é terrível. Ela fala: por que eu fiz isso? Isso vai acabar com a minha vida, a minha família. A morte se instaura. A lei não foi dada por Deus. Você pode olhar para mim e falar assim: Drummond, mas como é que Deus dá uma lei que o homem não consegue cumprir? Ao invés de se render, ele se sente mais desafiado a fazer errado. Como é que pode um negócio desse? Por que Deus fez isso? Porque, na verdade, irmãos, a lei, ela não era o fim. A lei era o aio, o guia para a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso o brado do apóstolo Paulo disse assim: quem me livrará do corpo dessa morte? A lei não era remédio, a lei era exame. Quando você faz aquele exame, radiografia, ultrassonografia, endoscopia, quem já fez algum desses exames, além de mim? Irmão, exame cura. Você tirou um raio-x do tórax, viu lá a doença, você pega a lâmina do raio-x e esfrega. Não. Quando você vê o exame, o médico diz para você: olha, o que foi constatado aqui é que você tem uma doença terminal. Se você não se cuidar ou tomar o remédio, você vai morrer. Irmão, esse exame não foi para curar. Esse exame foi para conduzir o paciente ao remédio. Quando a lei vem sobre mim e sobre você dizendo: filho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. E você olha para você e fala: cara, não consigo viver o que Deus está mandando eu fazer. Senhor, o que eu faço? Vou me desviar. Muita gente faz isso. Quando ele se depara com a fraqueza dele,
com o mandamento de Deus, e quando ele não consegue viver, o que ele faz é se afastar de Deus. Mas não é isso que Deus queria. O que Deus queria é o seguinte: clama. Porque você será testemunha em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra, porque você vai receber poder. Você vai ser o que eu quero que você seja pelo meu poder e não pela sua força. A letra mata, diz o texto, mas o Espírito vivifica. Continua comigo aqui. Verso 7. E se o ministério, olha aqui, olha a dimensão, o ministério da morte, gravado com letras em pedra. Só uma pausa na nossa leitura de novo. Irmão, o ministério da morte aqui, ele está falando do ministério escrito nas tábuas de pedra. Ele está falando que esse ministério das tábuas de pedra é ministério da morte. E a gente já viu por quê. A letra trouxe exatamente a morte. Vem comigo, continua comigo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Não, deixa eu dizer isso de novo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, lá em Tábuas de Pedra, o ministério da morte, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque o que também foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório, desvanecente, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Uau! Irmão, o que ele está dizendo aqui é muito forte para nós. Ele está dizendo o seguinte, que o ministério da morte, da condenação, gravado em letras de pedra, veio com glória. Que glória é essa, Drummond? A glória que balançou, que fez o monte Sinai fumegar na presença de Deus. Houve uma nuvem da glória de Deus sobre o monte, relâmpagos, trovões, de tal forma, irmãos, que o povo de Israel ficou com medo de se aproximar. Só que Moisés estava lá no meio dessa glória, fitando a glória de Deus, contemplando a glória de Deus. Agora é surreal ele virar para nós e dizer o seguinte: se essa glória que veio no ministério da morte fez o rosto de Moisés brilhar. Irmãos, o episódio bíblico é incrível. Moisés fica dias em cima da montanha, contemplando a glória de Deus. Quando ele desce da montanha, irmãos, o rosto dele virou um farol. O rosto dele estava brilhando. Você já imaginou? Você vai para o monte como o pastor de vocês. Ele desce, o rosto dele está brilhando. Sai um laser. O pessoal ficou impressionado com o rosto de Moisés brilhando. Só que Paulo diz que essa glória que se manifestou a ele foi uma glória transitória, desvanecente. O brilho já ia passar, como a gente sabe que passou. Aí ele diz assim: o ministério da morte, da condenação, a letra que só trazia morte, veio em glória a ponto de o rosto de Moisés brilhar. Ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Drummond, o que você está dizendo? Que meu rosto vai brilhar essa noite. Irmão, eu acredito que vai ser melhor. Você é a luz do mundo, irmão. Encontrar com a glória de Deus é trazer essa luz que está dentro de você para fora. Ele diz, lá era transitório, lá acabava, mas essa glória permanece.
Vamos pensar isso, é surreal para mim. Porque para eles o Espírito vinha em determinado momento, se manifestava. Reis, sacerdotes e profetas fluíam em profecia, fluíam na palavra revelada de Deus. Mas o Espírito não habitava em ninguém. Não havia uma glória que permanecia neles. Havia o que tinha se manifestado em Moisés, uma glória transitória. Se manifestava e ia embora. Ainda vejo o crente da Nova Aliança fazendo oração de salmista, dizendo: não retires de mim o teu Santo Espírito. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo veio morar e habitar dentro de você. E na Nova Aliança, irmão, não tem texto falando do Espírito Santo se retirar de você. Na Nova Aliança tem texto para falar o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Mas ele não está falando, irmãos, que ele foi embora. Ah, fulano pecou, o Espírito Santo foi embora. Quando ele pedir perdão, o Espírito Santo volta. Não, irmão. Até porque, se o crente pecou e se desviou da igreja, tem uma pessoa dentro dele falando assim: sai daí, volta, eu estou com saudade de você, vem para perto de mim. Quem te trouxe de volta, irmão, foi o Espírito Santo. Ele nos convenceu do pecado um dia, ele nos convence. Ele traz a luz a nós. Ele não tem um ministério mais transitório, mas permanente, que reside, que mora, que habita. A habitação de Deus no homem, irmãos, é um mistério impressionante. Porque você não coloca o Criador na criatura. Um homem fez esse modelo aqui de pote. Agora, irmão, se eu fiz esse pote aqui, como é que eu entro no pote? Irmão, não dá. O que eu criei com as minhas duas mãos, irmão, não entra. Deus é o Criador dos céus, da terra. A Bíblia chega a dizer que o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Lugar onde ele descansa os pés. Se a gente for levar a metáfora a fundo, né, a gente diria que Blumenau é só o dedinho mindinho. Que Deus é grande demais. Deus não cabe no Brasil, Deus não cabe na Suíça, Deus não cabe na China, Deus não cabe na terra inteira, Deus não cabe no universo, no sol, na lua, mas em você Ele fez um milagre para vir habitar, irmão. Em você Ele veio morar. É por isso que o apóstolo João diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no... O avivamento começa, irmãos. Pentecostes começa. Quando a gente começa a entender que esse Espírito já permanece em nós, não é transitório. Não é transitório o que Deus está fazendo, não é transitório. Jesus era o templo vivo de Deus. A glória de Deus estava em Cristo, o Espírito estava em Cristo. Mas Jesus não veio para ser o unigênito do Pai. Ele foi dado como unigênito, mas ele veio para ser o primeiro. Ele veio para ser o primeiro de uma geração habitada, templos do Deus vivo. O interesse dele era se reproduzir em nós e reproduzir a glória que estava nele em nós. Às vezes eu vejo pessoas tão iludidas falando assim: ah, Drummond, o avivamento está lá com vocês na Lagoinha. Ah, Drummond, o avivamento está lá naquela igreja da América famosa. Ah, Drummond, o avivamento está lá com o Pong Shu na Coreia. Irmãos, eu estou atrás de uma geração que vai bater no peito e falar assim: um avivamento mora dentro de mim. O avivamento está aqui, ele vai fluir para a vida eterna. Agora, vem comigo. A glória de Moisés, irmão, era fora. Ele está contemplando a glória de Deus aqui. E Deus está aqui se manifestando a ele. E o rosto dele brilha. Agora, imagina eu e você agora, adorando, contemplando a glória de Deus. Só que Deus não está aqui. Deus
está aqui. O rosto de Moisés brilha pela glória que vinha de fora. Mas no Monte da Transfiguração, irmãos, as roupas de Jesus começaram a resplandecer. Por quê? Porque ele estava na glória, mas a glória estava dentro dele. Reuniões terminam, essa vai terminar. Mas o culto não vai terminar, porque nós somos templo do Deus vivo, irmão. Templos. Espírito permanece. Coloca a mão no seu peito e fala assim: Espírito Santo está aqui. Diga bem forte: Espírito Santo está aqui. Isso mesmo, isso mesmo. Que haja um culto no templo. Incenso suba. Adoração e oração suba. No tabernáculo de Moisés, 24 horas tinha que sair um incenso, que era símbolo de oração e de adoração. Porque no templo não podia faltar incenso. Não pode faltar incenso no templo que é você. Mas eu estou no deserto, irmão. Mas o templo foi levantado no deserto. Deserto não vai calar a voz da igreja Aba. Porque a igreja Aba não adora o deserto. A igreja Aba adora quem está com ela no deserto. Ministério do Espírito é escrito no coração, não na aparência. É muito mais glorioso do que os antigos viveram no Velho Testamento. Nós somos tão animados em falar da glória que os homens viveram. Uma vez eu ouvi um amigo dizer algo, eu achei tão legal. Ele disse que muitos crentes, uma figura, né? Gostariam muito de chegar no céu e perguntar para Moisés como foi Deus ter feito e aberto o mar vermelho, como foi para Elias ver o fogo do céu descer, como foi para Eliseu ressuscitar o filho da viúva, com Deus junto com ele, com Deus ao seu lado. Mas ele disse algo que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse: mas esses personagens, na verdade, é que vão nos perguntar: como foi ter Deus morando dentro de vocês? Porque nós fizemos tudo o que fizemos com Deus ao nosso lado, com manifestações transitórias de Deus, mas agora o Espírito permanecia em vocês. A gente vai a Jerusalém para adorar, mas agora o templo é você. Uau! Irmão, não me ouça só, pense no que você está ouvindo. Nós estamos tão conscientes dos problemas financeiros, emocionais que a gente tem. Mas Deus está abrindo os nossos olhos e trazendo uma consciência essa noite de uma presença que já reside dentro de nós. A solução não vai vir, ela já mora dentro de você. Por isso Paulo diz: tendo, pois, tal esperança. 2 Coríntios 3, verso 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Por favor, igreja Aba, me escute. Quando nós sabemos que a glória que está em nós permanece em nós e é mais gloriosa do que Moisés viveu, Eliseu viveu, Elias viveu, vamos ter ousadia para falar e abrir a boca, gente.
Vamos ter uma ousadia santa de abrir os lábios e dizer: Senhor, eu não saio daqui enquanto não viver algo extraordinário com a Tua presença, porque eu quero mais. Chegou a hora, irmão, de uma geração ousada. Tu acha que Deus não gosta disso? Deus ama isso, gente. Tem gente que acha que isso é falta de reverência. Irmão, falta de reverência é você ficar em vergonha quando Deus já te justificou do seu pecado. Mas, irmão, você não sabe o que eu fiz. Parece até o rapaz, o filho pródigo. Vai embora, faz o que faz, tudo errado. Quando volta, só quer ser servo. Porque culpa, irmão, não faz você querer ser filho. Culpa faz você querer ser empregado. Eu já vi muita gente que não tem ousadia nenhuma com Deus, nenhuma de buscar o Espírito Santo. Ela fala assim: ai, quem sou eu para ser batizado do Espírito Santo? Quem sou eu para falar em línguas? Ai, quem sou eu para estar aqui e ser renovado? Irmão, você não é nada, mas a graça de Deus te alcançou, o Senhor te amou, tenha ousadia. Ousadia é um negócio santo demais, gente. Meu pai ainda estava vivo. Eu ia em casa, e eu gostava muito de ir, e às vezes não ter blusa, porque eu ia lá no armário dele e ia pegar a blusa. Irmão, eu ia com uma ousadia terrível. Eu nem pedia, gente. Eu nem pedia, eu sabia o coração do meu pai. Chegava lá, pegava a blusa. Quando eu passava por ele, eu só via ele falar assim para mim: conheço essa blusa, hein? Mas o jeito dele falar conheço essa blusa, irmão, não era me condenar, não era nada. Na cabeça do meu pai eu já sabia. Eu conhecia o coração do meu pai. A cabeça dele era assim: tudo que eu tenho é seu, filho. Deixa a paixão tua. Agora, se um estranho faz isso, irmão, entra na casa do meu pai e vai lá na armário, sem pedir a ele, meu pai ia ficar doido. Está doido? Agora, irmão, eu que sou filho, posso ter essa ousadia. E ele não fica ofendido, ele fica feliz, gente. Ele não fica, meu pai não ficava ofendido. Gente, eu estou falando de um pai que teve defeitos, que era humano. Imagina o teu pai celestial. Ele virou para o filho que ficou em casa, não o pródigo, o filho que ficou em casa, reclamando que o pai não tinha dado nada para ele festejar. Ele virou e falou assim: meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Você só não fez festa porque você não teve ousadia. Porque você estava trabalhando para eu te dar. Irmão, e você, eu trabalho. Olha, qual foi a fala do filho que ficou na casa? Eu trabalhei igual doido, nunca matou um cabritinho para mim. Ué, tu está querendo receber como moeda de troca com o seu trabalho? Ah, vem cá, você está querendo vir com performance para o meu lado? Você quer que eu te dê por quanto você trabalhou? Ninguém nesse auditório, nem o pastor Haroldo, que é o mais santo dos santos, mas ninguém, muito menos quem está no microfone, nenhum de nós vai receber nada de Deus por performance. Irmão, mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, irmão. Isso mesmo, ora, jejua, busca. Mas Deus não vai te dar pela sua performance espiritual. Ele vai te dar pela graça. Ele está dizendo: já te dei no meu Filho amado Jesus Cristo. Vem para a festa. Pega a blusa que você quer no armário santo e se vista, porque eu só vou olhar para você e vou falar assim: eu conheço essa blusa. Ousadia. Toca no seu irmão e fala para ele assim: é o tempo da ousadia. Vem comigo, verso 13, estou terminando, gente. Verso 13, vou até pedir aos instrumentistas que subam aqui, pessoal do louvor. Verso 13, vem comigo, acompanha aí. E não somos
como Moisés. Irmãos, todo respeito aqui pela figura mosaica, mas o próprio Paulo está dizendo que nós não somos como ele, indicando que o que ele vai dizer agora, daqui a pouquinho, não é uma atitude que a gente deve ter. Qual é a atitude? Vamos ver. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto. Que punha um véu sobre o seu rosto, sua face, para que os filhos de Israel, preste atenção, não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi, por Cristo, abolido. Só uma pausa aqui de novo. Irmão, o que aconteceu foi o seguinte: veio a glória de Deus, o rosto de Moisés brilhou, todo mundo começou a falar. Só que Moisés percebeu o seguinte: vai acabar. Vai acabar. Ele botou um véu no rosto, uma burca. Ele colocou algo, gente, para ninguém ver o rosto dele. Aí você diz, Drummond, é para ninguém ver a glória? Já tinham até visto a glória, gente. Ele botou o véu, o texto é claro. Ele botou o véu para eles não verem o fim daquilo que era transitório. Moisés colocou o véu porque ele sabia que a glória ia acabar. Ah, quanto crente coloca o véu do engano, para que as pessoas não vejam que a intimidade, a vida com Deus já se foi há muito tempo. O véu da aparência parece voltar para mostrarmos uma espiritualidade que na verdade já está terminando. Crentes que um dia foram tão ativos, que viveram a glória como Moisés viveu, internamente já não estão vivendo o que viveram antes. E o véu que colocam sobre o rosto é um sorriso, uma aparência. O véu que Moisés colocou no rosto era para enganar os homens à sua volta de que a glória era transitória. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que são como Moisés, já experimentaram muito de Deus, mas ninguém tem visto, e você tem visto no seu coração, que você tem se esfriado. Essa noite o Senhor quer arrancar esse véu. Eu quero declarar e profetizar aqui essa noite, esse véu vai ser rasgado. Deus é especialista em rasgar véu, Ele vai rasgar esse véu, irmão. Engano algum vai ficar sobre nós. Porque o que nós recebemos não é transitório, é permanente. E se o fervor disso parece que está passando, não vai passar. Paulo pega o véu de Moisés e usa em outra aplicação aqui. Verso 14 de novo. Mas os seus sentidos, do povo de Israel, foram endurecidos, porque até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O véu que enganava para não mostrar o que era transitório. Agora ele fala o seguinte: quando eles leem Moisés, quando eles leem a Torá, quando eles leem o Velho Testamento, o mesmo véu que enganava as pessoas sobre o que era transitório em Moisés, agora está posto no coração deles. Ou seja, eles leem, mas o véu no coração não deixa eles enxergarem. Irmãos, coisa mais triste do mundo. Estarmos em cultos, em conferências como ainda vai ter aqui, tantas que essa igreja tem. E a gente vai lendo a Bíblia, e parece que o que está lá, as pessoas não conseguem enxergar. É tão terrível para nós, pastores, ministros do Evangelho,
pregar a Bíblia, irmãos, e ver irmãos diante da verdade, mas a verdade não transformando a vida deles, porque eles estão olhando, mas eles não estão, na verdade, enxergando. Irmão, isso fala de quê? Isso fala de algo que o Espírito Santo quer trazer nesses dias. Espírito de sabedoria e de revelação, irmão. O véu que te impede de ver o que sempre esteve diante de você será arrancado. Engano é algo que nos faz estar com a verdade perto, mas não conseguir ver. Tem líderes que estão com a verdade tão perto, mas não conseguem ver. São crentes há 10, 15 anos, tem o texto na frente deles tantas vezes, já leram e releram, mas o engano está ali por causa de uma cultura, por causa de uma tradição, por causa de um tempo que já passou. Mas o Senhor é poderoso para arrancar esse véu de nós, irmão. Ele tirou esse véu quando a gente se converteu. Se Ele se colocou de novo, Ele é poderoso para tirar. Último verso para a gente terminar. Verso 18. Aleluia. Verso 17, perdão. Ora, o Senhor é o quê? Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A gente gosta de dizer assim, né? Pode ajoelhar, pode deitar, pode se prostrar. A gente fala assim, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Também pode ser usado nesse contexto. Mas aqui a ideia, irmão, é que quando o Espírito do Senhor está, há uma liberdade de todo engano. Você é livre de toda cadeia. Liberdade é literalmente a libertação. Agora, por favor, me escute. Libertação, irmãos, é tirar de nós o que impede que a gente faça o que Deus te mandou fazer. E a libertação que Deus faz é uma libertação que, na verdade, você não pode fazer. Imagina uma coisa. Imagina um prisioneiro preso nas mãos, nos pés, cadeias muito firmes, correntes grossas. Ele pode rolar para cá e não consegue sair dali. Aí a cela está fechada também. A prisão está toda fechada. Irmão, ele não consegue ser livre daquela cadeia. Mas aí, como com Paulo e Silas, um terremoto acontece. As portas da prisão abrem. Ele abre as correntes, mãos, pés, abre a cela. Só que quando ele abre a cela, sabe o que ele faz? Vem, sai. Irmão, tem gente que acha que libertação de Deus é fazer da gente robô. Deus me libertou. Adoração. Obediência. Isso é uma automatização. É dizer que Deus te libertou para ser algo automático, para viver a vida dele. Não, irmão. Não é assim que Deus faz. Deus liberta a gente da prisão, mas não vai arrastar a gente da prisão. Ele abre e fala assim: pode sair. Estou livre, Deus? Estou livre. Mas tem gente que fala assim: ah, mas eu gosto tanto daqui. Estou acostumado já com essa cela. Estou aqui já há um tempão. Libertação de Deus, irmão. Deus já libertou muita gente. Mas tem gente que está tão acostumada com a prisão que gosta de ficar lá. Deus liberta, mas Ele está falando assim: pode andar como livre, porque eu já te libertei. Vem andar livre. Porque aonde o Espírito do Senhor está, e o Espírito do Senhor mora dentro de você, aí a liberdade, aí a libertação. Agora de verdade o último versículo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, aleluia, com o rosto descoberto de véu, com o rosto sem véu nenhum, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A gente falou de oração no passado, eu me lembro que eu usei esse texto.
Porque Moisés, ele subiu no alto da montanha e ele contemplou como espelho a glória do Senhor. Por que eu digo isso? Porque esse texto na NVI é traduzido como contemplar. Na Revista Corrigida, esse texto é traduzido como refletindo, como um espelho a glória do Senhor. Agora, gente, refletir e contemplar são duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, eu estou aqui, eu contemplo vocês. Eu não estou aqui na frente refletindo vocês. Eu estou aqui na frente contemplando vocês. Se eu estivesse refletindo, eu seria um espelho. O fenômeno da refração é com o espelho. Agora, contemplar é um outro gesto que a gente faz para ver as pessoas. Irmão, então por que na Revista Corrigida fala refletindo como um espelho a glória do Senhor? Na Revista e Atualizada fala contemplando como um espelho a glória do Senhor. Porque no grego a palavra katoptrizo, que é usada aqui, ela tanto tem a definição de refletir, como de contemplar. Aí você olha e fala assim, então, se é diferente no português, está valendo as duas? Está valendo as duas. Porque o contexto imediato da passagem é Moisés no cume do monte, contemplando a glória de Deus como um espelho. Mas quando ele desce de lá, irmão, ele está refletindo a glória de Deus. Você não vai refletir o que você não contemplou. Você não vai refletir o que você não contemplou. Como é que eu contemplo o Espírito Santo, irmão? Como é que eu contemplo a glória de Deus? Através de duas coisas: oração, adoração. De repente, irmão, você vai se pegar falando de uma forma que não é sua, mas é do próprio Espírito.